Bem, vamos orar e juntos vamos ler então o livro de Eclesiastes, o capítulo 4, que fala sobre as tribulações da vida. Oremos juntos? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de abrir a Bíblia, ouvir a Tua voz em Eclesiastes capítulo 4. Nós já estudamos muitas lições deste livro nos 3 primeiros capítulos e agora nós queremos continuar falando com o Senhor e ouvindo a Tua voz. Pai querido, fala o nosso coração, dá-nos a Tua sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Vamos juntos então nesta viagem. Eclesiastes, capítulo 4, como eu disse, fala sobre as tribulações da vida. E ele diz o seguinte, no verso 1, vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais dos que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então, até o verso 3, ele vem apresentando vários problemas que existem na terra. Dá a impressão que Salomão, parece que Salomão está assistindo aqui a um programa jornalístico atual. Em qualquer televisão que transmita um programa de notícias, ele parece estar vendo o problema de desigualdade social, parece que ele está vendo o problema com a violência, com a corrupção, com os assassinatos, com a violência no trânsito, com a violência no lar, com mulheres sendo agredidas, com crianças sendo desprezadas e tantas outras que nos chocam diariamente quando nós assistimos o noticiário. E esse quadro que Salomão pinta em Eclesiastes capítulo 4, ele é um quadro deprimente da sociedade em que ele vivia e da sociedade em que nós vivemos hoje também. Uma sociedade corrupta, em que falta o amor, que falta o respeito próprio, uma sociedade que tem que viver trancada com medo do seu semelhante, uma sociedade em que a injustiça predomina, onde há roubo, onde há desigualdade social, enfim, parece que não há solução para os problemas. Então, ele chega a uma conclusão. Ele diz assim, verso 4, vi que todo trabalho, toda destreza e obras provém da inveja do homem contra seu próximo. Também isso é vaidade, também isso é correr atrás do vento. O que ele está falando aqui é o seguinte, humanamente falando, se nós não colocarmos os olhos para o céu, se nós olharmos somente para aquilo que é temporal, nós vamos ter depressão, nós vamos desanimar, nós vamos desistir de tudo, porque as coisas são difíceis, porque as coisas pioram cada vez mais. Como disse Jesus, lá em Mateus capítulo 24, Jesus também falou um pouquinho sobre isso. Eu quero ler contigo o que está escrito em Mateus capítulo 24. Vamos abrir a Bíblia ali? Mateus capítulo 24 diz assim, vamos ler juntos. Aqui está. Mateus capítulo 24, e eu vou ler aqui o verso 12. Diz assim, e por se multiplicar a iniquidade. Então, Jesus aqui no capítulo 24, ele está falando dos sinais do fim, ou seja, a característica do povo de Deus, a característica da natureza, a característica da sociedade, pouco antes de Jesus voltar a este planeta. Então, todas essas características seriam sinais do fim. Então, Jesus diz o seguinte sobre uma dessas características que também são chamadas de sinais. Ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a iniquidade, a maldade, ela se multiplicaria. Aí ele diz, o amor se esfriará de quase todos. 1 Coríntios capítulo 13 fala da essência do cristianismo, que é o amor. O próprio Cristo também falou em Mateus capítulo 22 sobre esse assunto. Veja o que disse Jesus. Mateus capítulo 22.
ele diz o seguinte, leiam comigo, ó. Vamos lá. Mateus capítulo 22, ele diz o seguinte, falando sobre esse assunto do amor nos versículos 37 até o 39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o verso 39 diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Amor a Deus acima de todas as coisas e amor ao próximo. É a essência da lei, é a essência do Evangelho, é a essência da Bíblia. Porém, Salomão vê que as pessoas vivem sem amor. Jesus também viu que nos últimos dias seria igual dos tempos, a condição seria igual dos tempos de Salomão, o amor se esfriando. As pessoas não tendo respeito umas para com as outras. Então, obviamente, tudo o que nós fazemos, se nós não tivermos esperança no nosso coração, é correr atrás do vento, como ele diz aqui no versículo 4. É inútil, não vale nada, ou seja, o sucesso humano, ele é passageiro. Salomão descreve a futilidade do sucesso humano, das conquistas humanas, se nós não tivermos amor uns para com os outros. Se nós não tivermos esperança. O capítulo 4 ainda diz assim, melhor é serem dois do que um, porque se tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas como um só se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Veja que aqui é muito interessante esse capítulo, porque Salomão começa apresentando os problemas do mundo, as desilusões do mundo, e depois ele diz assim, ó, para você vencer esses problemas, você tem que ser, não tem que andar sozinho, você tem que andar em dois, um ajudando o outro. Aqui pode se aplicar a amizade, um amigo ajudando o outro a avançar. Se você tem uma pessoa que ora por você, por exemplo, você consegue avançar e enfrentar os problemas com maior facilidade. Então, ter um amigo que ora por você. Esse texto também pode ser aplicado para o casamento. Os dois foram criados para serem um só, um ajudando o outro, um esquentando o outro, um compartilhando as dores com o outro, um fortalecendo o outro. É isso que disse Jesus, por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 2, quando ele criou o casamento. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher e ambos se tornam uma só carne. Quando Jesus mandou, por exemplo, os 70 discípulos para pregar o Evangelho, lá em Lucas, no capítulo 10, ele mandou esses 70 de 2 em 2. Porque sempre um vai fortalecer o outro. Por isso, é bom que você tenha um amigo. Provérbios diz assim, há amigos mais chegados que um irmão. Então você tem algum amigo com o qual você pode compartilhar as suas dores, os seus medos, as suas frustrações? Se você fica doente no meio da noite e precisa chamar alguém, há um amigo para o qual você pode ligar sem ter medo de incomodá-lo, tendo a certeza que ele vai se levantar de madrugada, vai até a sua casa e vai te ajudar, levando você até o hospital? Clame a Deus por um amigo verdadeiro, mas também valorize a companheira, o companheiro que Deus colocou para você, o seu esposo, a sua esposa. Você tem que ser um amigo do seu cônjuge, uma amiga do seu cônjuge. Um companheiro em que um ajuda o outro. É isso que ele diz aqui. Assim será mais fácil vencer os problemas, as tribulações, as coisas difíceis, a falta de amor da nossa sociedade. Eu quero terminar a leitura de Eclesiastes capítulo 4 com o versículo 13, onde ele diz, melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ele está falando da necessidade de cada um de nós sempre aprendermos. A gente que já viveu muitos anos, tem experiência e acha que já sabe de tudo, que não pode aprender algo novo. Mas sempre podemos aprender, especialmente com respeito à Bíblia, sempre nós vamos aprender coisas novas. Sempre nós vamos aprender lições diferentes. Uma pessoa idosa pode aprender com uma criança. Por que não? Deus pode usar situações diferentes da vida para nos ensinar. Então, coloque-se diante de Deus numa atitude humilde e com o coração aberto para aprender. Esteja disposto
a fazer amizade, muitos amigos, mas ter alguns amigos mais próximos de ti. Converse com o seu cônjuge, se você é casado, para que você possa ser não somente casado, mas que o seu cônjuge possa ser o seu melhor amigo. Converse e coloque a sua vida nas mãos de Deus. Assim, você terá forças para enfrentar as dificuldades, enfrentar a falta de amor e ser um vitorioso. Amém? Vamos orar por isso? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pelas lições de Eclesiastes, capítulo 4. Dá-nos a certeza da Tua proteção e da Tua condução e que possamos a cada dia vencermos as dificuldades pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem oramos. Amém. Foi muito bom falar contigo, viu? Que Deus te abençoe. A gente se vê amanhã com Eclesiastes capítulo 5. E lembre-se, seja reavivado por sua palavra.